Olá, pessoal. Hoje o bate-papo vai até Minas Gerais. Nós vamos conversar com Tássia. E ela vai explicar como que surgiu a ideia do Desperta Talento do Brasil. Tudo bem? Então me acompanhe. Vamos ver o que significa esse projeto. Tudo bom, Tássia? Como vai? Tudo bem, Rosane? Graças a Deus. E vocês? Tudo perfeito. Me conte, o que é essa ideia? Como que funciona esse projeto? Então, vamos lá. Desperta Talento Brasil, ele nasceu de verdade com esse nome, né, com seu CNPJ, em 2020, ali, né, quando começou a pandemia. Eu acredito que a pandemia foi aí um parto para muita gente, muitos empreendedores, né, que já estavam gerando. Eu falo parto, porque nasceu muita coisa na pandemia, né, Rosane? Ah, é verdade. É. Nasceu exatamente ali no início da pandemia. Foi uma inspiração de algo que eu estava gerando realmente há muitos anos, desde ali quando eu iniciei no mercado de trabalho, aos 14 anos de idade. Eu tive a oportunidade em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a passar por empresas que tinham grandes empreendedores que me colocaram ao lado, né? Então, mulheres, assim, abençoadas mesmo, mulheres que tinham suas empresas e que me contrataram e começaram a me treinar para ser uma grande empreendedora, né? Então, tem uma que eu sempre cito, que tá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é a Rose, e ela tinha tem até hoje uma joalheria bem conhecida na cidade, e ela e o seu esposo, que era da área agrícola, eles me deram essa chance, essa oportunidade de caminhar lado a lado com eles e aprendendo tudo de um negócio, desde um caixa, de um pós-venda, de atendimento ao cliente, da venda em si, da parte marketing, tudo. Então, ali começou a formar em mim a paixão por cuidar de pessoas, porque não era simplesmente a Tássia que estava ali para vender, a Tássia estava ali para aprender tudo dentro de um ecossistema de uma empresa, tudo. E a área que me apaixonou ali foi abrir a porta para o cliente, puxar o banco para sentar para minha amiga atender e fazer o pós-venda para ver o que o cliente acha do atendimento da minha amiga que estava vendendo ali, auxiliar a gerente no que ela precisava, né? Então, assim, desde levar um copo com água para o cliente da minha amiga, ou seja, né, sempre celebrar a estação daquela pessoa que estava ali comigo, vendendo e conseguindo efetuar aquela venda naquele momento, eu celebrar, que legal, deu certo, agora é minha vez. Mas ali eu criei a paixão de gestão de pessoas. E aí vocês vão entender por que do Desperta Talento. Então, ele estava sendo gerado desde a minha juventude, digamos assim, e cada empresa que eu fui passando, né, em Pelotas, até vim para Minas, já tem 15 anos que eu estou aqui, e chegar aqui e começar a dar treinamento para empresas diante de tudo que eu aprendi com grandes empreendedores em Pelotas, Camaquã, cidades que eu passei, com essas mulheres empreendedoras, e eu pude começar a treinar essas pessoas com essa visão de dono, né? Vamos olhar com a perspectiva do dono da empresa. Porque no final de contas, é isso que eles buscam, mas não é isso que eles encontram. E aí, então, isso foi gerando ao longo dos anos, muitos anos, debaixo de muita dor. E quando nasce, essa criança, ela já nasce assim, Rosane, 7 pilares, de forma simples e descomplicada, com um método bem descomplicado mesmo para a pessoa que é o líder ali da empresa, seja ele um líder de equipe, ou seja ele o próprio dono da empresa, conseguir cuidar de pessoas e fazer com que elas sejam produtivas, mas estando dentro do mesmo propósito, dentro da missão, da visão e dos valores. Então, Da missão, da missão, o que da mais? visão, da visão e dos valores. Ah, tá. Tá. Tu falou tão rápido que eu não entendi. Agora eu Oh, me entendi. desculpa. Não, tudo bem. Então, a partir da tua própria experiência, como assim trabalhando em várias empresas, tu criou então esse projeto para ajudar esses jovens talentos e também o empreendedor, né? O que trabalha, o diretor da empresa, enfim. Como é que é isso? Tu falou esses 7 pilares. Quais são esses 7 pilares? Então, vamos lá. Como eu iniciei prestando consultoria diante de todas as experiências, né? Supervisionando uma equipe de concessionárias dentro aqui de Minas Gerais, eu vi já lá na prática a importância de conseguir juntar a missão, visão e valor da empresa, que é o primeiro pilar, e que todas as empresas costumam ter isso muito bem definido, a missão, visão e valor do colaborador. Então, esse é o primeiro pilar do MVV, que está no Desperta e que eu já aplicava lá nessas empresas na prática. Então, isso já estava acontecendo, inclusive antes de 2020, tá? Ele nasce com esse nome em 2020. Então, o primeiro pilar, ele funciona dessa maneira. A gente alinha as expectativas do colaborador com da empresa.
pincelando assim bem rápido, porque não dá para falar sobre cada um desses módulos de forma profunda, mas eu nunca tinha ouvido falar de sentar com um colaborador e falar, Rosane, me fale aí sobre qual a sua missão de vida, quem é você, para onde você está indo e quais as expectativas em relação a valores que você não abre mão para poder estar onde você está. E quando eu comecei a ter esse despertar dentro de mim, que é importante esse tipo de trabalho dentro dos recursos humanos, né, de cuidar de pessoas, de gente dentro das empresas, eu falei, esse é o caminho mais importante para conseguir fazer a tão famosa retenção, que eu não gosto nem tanto da palavra. E no Desperta a gente sempre fala que a semente tem que estar na terra e não na mão. Ela não é para estar na mão de pessoas, ela é para estar na terra. E aí, quando eu comecei a desenvolver, desenhar esse primeiro pilar, eu comecei com ele só. E aí ele foi desenvolvendo daí os outros 7, bem simultâneo também. Eles começaram a acontecer meio que junto, tá? Mas inicialmente eu comecei com ele. Percebendo que estava dando certo, eu conseguia contratar pessoas dentro do MVV. Agora eu consigo acertar, não só olhando a análise comportamental dessa pessoa, os soft skills e hard skills, que é competências e habilidades ali, técnicas e habilidades emocionais e habilidades também comportamentais, mas eu comecei a perceber que havia uma expectativa no coração das pessoas que tem que ser ouvido pelo recrutador. E isso ia alinhar tudo que eles precisavam para caminhar uma trajetória constante. E aí não fala-se mais em retenção. Aí eu já falo já de uma frutificação, de não ser poço e ser rio na vida das pessoas de uma forma de mão dupla, né? Então não preciso mais reter. Fluir, só que eu vou junto, vai todo mundo junto. Então, quando nasce, ele desconstrói toda uma metodologia que já está acontecendo no Brasil há muito tempo, mas vem também vem aí brigando com algumas ideias que já tem no mercado. Então, é um pouquinho polêmico, mas quando se traz a essência, Rosane, aí acontece. Quando vê o resultado, aí acontece. Então, esse é o primeiro pilar, onde a gente desconstrói muita coisa e começa uma nova construção. O segundo pilar que foi construído é o CFS, que é o cargo, função e salário, que a gente sabe a importância, precisa estar descrito. Através da dor do empresário e do colaborador, né, alinhando as expectativas mais uma vez, eu observava-se que havia muitas reclamações de colaboradores e também do empresário, do líder, que a pessoa que ela é contratada para fazer algo, mas ela não estava fazendo. Então, ela tinha uma sobrecarga de função, o salário não estava adequado para aquilo que ela está fazendo, e outras pessoas que trabalham juntos, às vezes, não estão conseguindo exercer a sua função porque tem alguém já fazendo. E não é porque, às vezes, a pessoa não quer fazer. É porque realmente tem gente que não sabe delegar, não sabe passar, não confia. Então, isso já existe, tá? Isso não foi... O MVV, sim, foi uma criação bem particular do Desperta, bem criativo do Desperta, assim mesmo, original. Mas o CFS já é de um sistema de recrutamento e seleção, de recursos humanos, da base todinha de desenvolvimento de DP e RH, tá? Então, a gente faz ali a descrição, cargos, funções e salários, e alinha junto, fazendo um acompanhamento desse talento dentro da empresa, tá? Tudo desenhadinho, bonitinho para ele. E aí, depois, a gente vê a importância de alinhar o recrutamento e seleção adequadamente junto com o MVV. E aí, nasce ali o RS. O RS é o terceiro pilar. Dentro do RS, a gente faz toda a análise do DISC, encaminhamos para o psicólogo, para as psicólogas, ou todo o pessoal ali do Recursos Humanos que vai fazer, mas a gestão de pessoas por propósito, do Desperta Talento, ela tem o método e a ferramenta simples para fazer caso o empresário não tenha recurso, não tenha condição, e ele vai conseguir acertar no talento. E como que tem essas ferramentas assim, tá? Se o Desperta disponibiliza, sim, ela dá acesso a plataformas hoje, que são mundiais, inclusive, e são gratuitas. E eles podem fazer pesquisas e conseguir ter esse perfil de forma clara e objetiva, para somar no MVV. Então, esse módulo é para ajudar a contratar de acordo também com as habilidades ali técnicas e comportamentais. Então, o RS a gente volta lá no início para falar de recrutamento e seleção. E por que ele é o terceiro pilar? Porque tem pessoas que já estão contratadas e conhecem o Desperta no meio do caminho. E eu preciso voltar lá atrás e fazer todo o DISC dessa pessoa de novo. Eu preciso verificar o MVV dela de novo alinhado a isso e ao segundo pilar, que é o CFS. E aí fazer, então, o FOP, tá? Que também é um nome utilizado no Desperta bem original. O FOP é Fuse of Power, é fusão de poderes. Quem são esses poderes?
Rosane, Tássia, Luana, outras pessoas que estão aí, né? Vão falar várias mulheres aí. Homens, mulheres, enfim. Então, a gente unifica essa missão, né? Com essa via de mão dupla, e a gente consegue, então, desenvolvendo essas pessoas de acordo com expectativas, unindo poderes, tá? Depois que a gente passa por esse método de ajuste dentro da empresa, a gente entra num pilar que eu falo que ele é um pouquinho polêmico, ele também não é algo criativo e original, tá, do Desperta, ele foi adequado, que é o ENPS, né, que é onde a gente faz a análise ali de satisfação do colaborador, e eu chamo de ISC, que é o Índice de Satisfação do Colaborador. O que eu coloco de original nisso, que nunca é uma cópia, eu gosto de ser muito original nas coisas, mas eu sempre pego, às vezes, algumas ideias, sim, que já deram certo, lógico, e a gente criou, então, ali uma forma de fazer a ouvidoria do colaborador. Porque, às vezes, o ENPS, ele é um método de triagem, de escutar o colaborador, né? De tempos em tempos, é programado, nem sempre tem um espaço para o momento de uma crise ali dentro da empresa, ele ter aonde recorrer para poder fazer a sua reclamação ou a sua solicitação, né? Seja lá o que for, ou a sua opinião ali, quero deixar uma dica, quero deixar uma sugestão. Então, a gente cria ali a ouvidoria, que ela vai estar 24 horas disponíveis para o colaborador. Você fala, tá, mas aí tem recurso, tem que investir. E, na verdade, não, porque existe uma ferramenta que ela fica 24 horas online, atendendo esse colaborador, e ele pode fazer isso, e deve, de forma escrita e também de forma anônima. Então, ele faz isso, é muito lindo. Esse pilar é lindo. Mas ele é polêmico e desafiador, porque nesse pilar que os empresários, muitas vezes, se sentem dores, assim. Porque eles começam a perceber tudo que está acontecendo, e às vezes não é de uma pessoa, é de várias, e ali ele tem que tomar uma decisão e mudar muita coisa, partir muitas vezes dele, porque o colaborador, ele é o espelho, ele é o reflexo, né, Rosane, dos seus líderes. Então, nesse pilar, que eu não vou poder aprofundar muito, a gente faz ali, então, a gente ouve todo mundo, ouve o líder, ouve o CEO da empresa, ouve todos, tá? Mas, e é desse lugar, tá, que nós tiramos as melhores pérolas para fazer os ajustes posteriores, né? Todo o alinhamento de direto na raiz, direto na fonte, parar de apagar incêndio e resolver, de fato, os problemas, as dores que estão travando o negócio. Por isso que ele é simples e descomplicado, ele está todo intercalado e todo conectado. O Desperta, os 7 pilares, ele é bem conectado. E ele é tão simples, sem custo nenhum, uma coisa tão simples de fazer por qualquer líder, que é a coisa mais linda. Depois que a gente passa por esse momento de dor, tá dando para entender bem? Não tá muito rápido? Não, estou entendendo. Tu está falando, eu estou pensando assim, ó, que deve ser bem difícil a questão de desconstruir tudo aquilo que tu tem numa empresa e começar do zero. Aí eu te pergunto, não existe resistência dos líderes em fazer isso? Demais, Rosane, demais, porque quando entra, eu tenho que te falar, isso é muito sério. Quando entra é muito lindo, né? Ai, vamos, vai ser maravilhoso e tal. Mas quando você toca numa ferida de uma autoridade, de alguém que está aqui, né? Na verdade, que está aqui é a base da construção, mas muitas vezes está aqui, né? Se é que vocês entendem. Claro que entendem, né? Estou falando com uma grande profissional aqui, né, nesse dia. E Rosane, é o momento de desistência de muitos. É aqui que eles querem acabar com o desperto. Não vamos mais despertar ninguém, tá certo? Vamos parar por aqui. E aí acabam com o teu trabalho. Sim, acaba com o nosso, porque é uma via de mão dupla desde o início. Isso tudo é muito claro no início, mas quando vem a realidade, é muito difícil a pessoa... O orgulho, ele é muito triste, né, Rosane? O orgulho, ele é uma... Muito triste, O orgulho é destruidor. O orgulho não deixa você crescer. O orgulho, os empresários, muitas vezes, até o colaborador, com certeza, todos nós. A gente chega nesse momento e fala, por quê? Por que continua no mesmo lugar? Por que não sai? Porque o orgulho está ali. Para mim crescer, eu preciso passar pelo processo do crescimento e é muito doloroso. E é escutar. É fazer a ouvidoria. Certo, do jeito que está, tu dizer assim, cara, tu errou. Em algum momento tu falhou. Aceita isso. Claro que tu não está dizendo como desse jeito, mas a criatura tem que aceitar
que o modelo até então não estava dando certo, por isso que tu está sugerindo uma mudança. E aí eu te pergunto, como é que fica? Como é que tu consegue romper com esse jeito de ser desse líder? Consciência, o desperta, ele é uma consciência de despertar. Quem tem que pular da cama é você, é a pessoa que está fazendo, isso eu falo desde o início. Por isso que chama desperta talento. O talento, inclusive, veio de uma passagem bíblica, tá? Das parábolas dos talentos. E o desperta ao tu que dormes. Está dormindo, despertou. Então eu trago consciência. Mas é a pessoa que vai ter que dar o próximo passo de quebrar esse orgulho, de buscar ajuda, porque o trabalho do desperta começa em mim, mas ele nunca vai parar e terminar em mim. Ele é para buscar terapeutas, ele é para buscar psicólogos, ele é para buscar ajuda na área financeira da empresa, ele é para incluir pessoas que vão conseguir ajudar para passar a ouvir, porque muitas vezes tem pessoas que são a solução de problemas ali, mas não está tendo esse espaço, né? Não se cria uma oportunidade para que isso aconteça. E quando entra o ISC, isso acontece. Então, eu vou trazendo uma consciência, Rosane, sem crítica, sem julgamento, tá? É assim que eu quero. Porque quando o teu coração, ele não é inclinado a julgamentos, isso vai acontecer de forma muito natural. A pessoa, ela vai entender. Só que chega um momento que você tá-se ali, como despertar, ela não tá mais ali. A consultoria acaba. E aí, a pessoa precisa buscar ajuda, o próximo passo, que não está na taça. E o desperta é isso. O desperta é para a pessoa não ficar presa em um só, é ela saber que existem outros profissionais que vão completar esse quebra-cabeça, esse mosaico. É isso o desperta. Todo o tempo lá no curso eu falo, gente, o curso inclusive está na Hotmart, pois eu falo mais a respeito. Eu falo todo o tempo, Rosane, gente, é um pouquinho de mim, um pouquinho de você e um pouquinho de um monte de gente que vai aparecendo na sua vida. Junta isso e faz o teu grande despertar acontecer. Quando o empresário ele começa a entender, eu falo para eles, olha para trás, veja a sua construção. Um dia você também foi aquela pessoa que queria ser ouvido. E foi tanto que chegou a ser o empresário que é hoje. Porque não aguentou ficar no lugar de colaborador. Entende? E ele não tem consciência. Quem consegue ouvir, porque muitos não conseguem. É tanto orgulho, Rosane. É tanta coisa no coração que fala, não, não precisa, isso é bobeira. Precisava demais, mas chegou aqui, agora não precisa mais, já está suficiente, até aqui já ajudou demais, já sei me ver, já definiu meus caras, fiz tudo descrito, já temos um desenho, um modelo, já sabemos recrutar, temos ferramentas para atrair os talentos, e agora vamos parar, porque, né? E aí onde vem o círculo vicioso e não virtuoso das demissões constantes, porque não sai desse lugar, é aqui que vai patinar. Uhum. Mas eu acho que essa pessoa não está nem a nível de sentir alguma coisa. Ele é tão líder, ele é tão egocêntrico, ele é tão centrado em si mesmo, que ele não está pensando no melhor, muitas vezes, na empresa. Eu acho que o orgulho prevalece, que ele não tem essa raciocínio que tu está querendo mostrar. Aí eu penso também, assim, deve ter muita demissão em função desse novo, em função dessa reconstrução. De repente, esses funcionários que foram selecionados não encaixam nesse novo padrão? Seria assim, pelo que tu falou? Sim, aconteceu. E é assim, a gente sempre olha dois lados da moeda todo o tempo. Tem uma terceira opção, a gente sempre olha tudo, né? A gente não fica rotulando nada sem ter convicção. E cada história é uma história, cada empresa é uma empresa. E cada sistema é um sistema. E detalhe, algo que é cultural não se desconstrói assim. Por isso que eu falo sobre cultura lá no começo, na base dessa construção. Porque se eu tenho a minha cultura, a minha missão, a minha visão, e a minha cultura que está dentro de mim, quando eu entro num lugar onde não é permissível eu expor quem eu sou, eu não posso ser eu de verdade, eu não posso pôr minha opinião. E detalhe, o ISC não é para a pessoa ir lá à ouvidoria e falar o que pensa do jeito. Não. Fale tudo que você precisa da maneira correta. Nós ensinamos a falar. Por que você vai falar as coisas de forma agressiva com o coração doente, ferido? Porque você quer achar que você tem razão. Porque nesse momento, o colaborador ele perde toda a razão e ele perde todo o direito, porque ele não é submisso a uma autoridade que foi imposta e que ele entrou sabendo. E quando muitos falam submissão, odeio essa palavra. Bobeira. Submissão nada mais é do que estar sob a missão do outro, ou seja, novamente o MVV. Missão é andar ao lado, não é sobre baixo, não é sobre cima. É missão. Eu vou na mesma missão da Rosane e por isso é capaz, sim, da gente conseguir se alinhar de forma madura, ouvindo que a taça precisa melhorar,
e dando ideias para que a Rosane possa fluir ainda mais de forma exponencial. Juntas, quanto mais eu empurro meu líder para cima, mais espaço eu tenho para crescer. Porque esse líder me deu uma oportunidade, então ele vai fazer assim comigo, ele vai subir comigo. Eu vou empurrar ele mais para cima para me poder crescer. Afinal de contas, foi ele que me abriu uma porta. Então, não é só falar aqui, que vai chegar a hora do colaborador, né? Não é só que falar de um lado, né? Ali, poxa vida, ele deu emprego, ele é uma pessoa, um ser humano, né? A gente está falando de um CNPJ, está falando de uma pessoa. De algumas pessoas, às vezes a empresa é familiar. Então, é um processo que é doloroso e é mais doloroso para o empresário do que para o colaborador, com certeza. Pode ter certeza disso. Então, quando eu faço essa desconstrução lá no proprietário, lá no líder, no gerente, é porque vai chegar a hora que, quando ele rompe isso, ele se permite entrar nesse lugar de humildade. Rosane, quando eles vêm se acertar, os colaboradores se rendem a essa missão. E aí, tudo que eles desejaram começa a acontecer. É mágico isso. Só quem vive sabe. É muito bonito. Esse a gente não tem como... Ele é tão extenso, é o mais apaixonante deles, né? É o mais doloroso, mas também é o mais apaixonante. O próximo deles, para a gente dar continuidade, é o TID. E ele vem justamente depois do ISC, da ouvidoria. O TID, porque agora, diante de tantas informações, eu preciso colocar no 5W2H. Né? Por quê? Como? Com quem? Quando? Como vamos arrumar a casa? Né? Vamos agora também ter direito à resposta, não para justificar os incêndios, as coisas que aconteceram, não justificar, mas trazer solução e não mais problema. Como agora nós vamos resolver? E olha que bonita essa parte. Sabe quem são as pessoas que dão as ideias para consertar? É os anônimos. Só que eles não precisam dizer que foram eles. Eles vão ser agora desafiados a desenvolver técnicas e métodos para resolver o problema que eles mesmos criaram. Então, aqui, o proprietário, o líder, ele fala, uau, chegou agora a hora de eu descansar de tudo que aconteceu e ter todo o retorno, essa bonança agora. E é muito bonita essa parte, porque aqui a gente começa a desenhar vários modelos de treinamento e desenvolvimento. E aqui, como tem problema que surge lá no ISC, o produto é ruim, vamos desenhar um produto. Ah, os serviços não é legal, vamos desenhar um melhor serviço. E de forma econômica, viu? Porque todo tempo a gente vai falar sobre isso, lá no PEX no final. Ah, o problema é comportamental? Vamos tratar essas dores aí, vamos voltar no passado, vamos para a roda da vida, vamos trazer terapeutas, vamos trazer coach, vamos trazer psicólogo, vamos lá, vamos unir os profissionais do mercado que está aí para ajudar, vamos contratar. Não tem condição? Nós somos capazes de identificar nossas dores. O líder, ele pode mapear, não para ser exposto, ele pode entregar um material que eu forneço, aonde ele mesmo vai conseguir dar nome às suas dores. Nas dores emocionais. Então, a gente dá algumas ferramentas e caminhos que hoje a gente tem aí acesso de grandes profissionais, não é de qualquer pessoa. Ó, existe aí Escola X, né? Vou citar uma aí, do Paulo Vieira, por exemplo, que tem muitos conteúdos hoje, que conseguem fornecer, e outros também, de psicólogos também, né, Rosane, a gente sabe, que fornecem materiais para esse começo de uma desconstrução para o empresário que não tem recurso naquele momento para contratar. Então, ali ele consegue fazer esse trabalho base para identificar assim, ó, o colaborador, ele tem um problema que já não é mais empresarial, ele é um problema que é ele que carrega lá da infância dele, a gente vai recomendar, então, que ele vá buscar ajuda. Então, ele vai buscar, a gente vai fazer parceria, vai ligar nas clínicas, vai conversar com psicólogos, ver como é que funciona para fazer a parceria com a empresa, e vai buscar até, inclusive, assistência social, porque a própria cidade oferece alguns trabalhos assim. E são estagiários que querem fazer trabalhos assim, então não pode parar no meio do caminho. Ah, sim. Desculpa de dinheiro, né? Uhum. Então, aqui entra-se o TID. Ali vai treinar produtos, serviços, vai treinar o vendedor que está com dificuldade de vender, vai descobrir métodos de treinar o emocional dessa pessoa para melhorar, treinar, desenvolver, evoluir. Ele vai entrar também, se for preciso, e a empresa for aberta ao espiritual, às vezes são empresas que têm um lado espiritual muito aguçado, e eles querem, sim, que os colaboradores tenham um encontro espiritual, não invasivo, tá? Mas tem empresas que já estão abertas a isso. Ele vai ter, então, um momento para levar pessoas ali que vão palestrar sobre isso. Então, começa ali no TID todo um trabalho de treinamento e desenvolvimento. Lembrando, dentro do MVV, nada vai fugir dessa linha que é constituída pelo empresário, pela empresa.
Se eu só quero treinar habilidades técnicas e comportamentais dentro dos meus valores, tá tudo certo. Porque não é a Tássia que vai fazer, não é a minha crença. O meu é o desperta, lembra? Eu só estou despertando. Quem vai desenhar isso tudo é um novo líder com a cabeça agora acordada, consciente que existe talentos como ele ali, que vai somar com ele, já não é mais um inimigo, que muitas vezes pensa, é um inimigo, quer me processar, quer abrir concorrência comigo, e por aí vai. E alguma pergunta? Porque falta só 2 agora. Esse é o 7º talento? Esse é o 7º pilar? Esse é o 6º, né? 6º. Tá, e agora? 7º, LDL, líderes de líderes. Treinamos pessoas, passamos pelo momento das dores lá, treinamos, desenvolvemos, alinhamos, descobrimos tantos talentos de treinamento, né? Meu Deus, ali surgiram pessoas agora que começaram a frutificar de uma forma que eu não imaginava. Coloquei para fora o que estava me prendendo, meu líder agora me entende, pude ir lá expor, né, as minhas dores, porque chega um momento que, por mais que está anônimo, as pessoas elas começam a desejar confessar. E não é um confessar que às vezes a gente pensa assim, vou lá, né, lá no padre confessar, ou vou confessar de uma forma religiosa, não é isso. Eu ser livre de uma opinião, sem falar de maneira para machucar, mas é dizer, poxa, eu não concordo dessa maneira, eu queria poder ter um espaço para dar minha opinião, e agora eu posso. E eu penso que a gente poderia, de repente, né, dessa forma, fazer assim, só testar, junto com a ideia do meu colega, quem sabe, vamos testar? E ali começa a surgir muitos talentos, muitas respostas. Aqueles que estavam adormecidos e acordaram, e aqueles que já eram, estavam feridos, retidos, sendo poço, dando bicho, né? Por isso que eu não gosto da palavra retenção, sendo poço, dando bicho. Então, surgem os líderes, a escola de líderes. E aí vem o líder que vai agora começar a sair da forma da caixa e vai entrar para a ponta do exponencial, para onde ele tanto deseja. Abrir franquia, abrir para o bairro vizinho, abrir mais uma unidade, montar um call center, vender, né? Vender mais, porque tudo é sobre venda, né? Não tem como não ser, né? Tudo é venda, é o cliente. É na escola de líderes que vai começar, então, uma formação. Esse líder, ele passou por todas essas dores, seja o dono ou seja o gerente. Agora chegou a hora que ele vai formar um time mesmo de campeão, que ele tanto queria com visão de dono, que vai ter a liberdade, que aí eu falo, é aqui que chega a aliança, sabe, Rosane? A aliança é nesse momento de diálogo, onde você é livre para ser você no diálogo, sem machucar, sem ferir, respeitando, mesmo que você não concorde. Aqui é a maturidade da mesa. Aqui é a mesa. O LDL é a mesa que eu falo. É o momento da comunhão, de comer junto, de poder dizer, eu não concordo, mas eu respeito, e vamos tentar se alinhando. Um vai ceder um pouquinho, o outro um pouquinho, e vai andar. Não vai parar. Aí surgiu um time agora que precisa ser líder, precisa de quê? Liderados. Novos liderados. E ele vai ser desafiado agora no PEX, no último módulo do Desperta Talento, quer dizer o PEX, Projetos Exponenciais e Pessoas Exponenciais. Mais um foco acontece aqui, e aonde ele vai se encontrar com o MVV de novo. Por isso que ele é uma aliança, ele é redondinho, igual uma aliança. Ele é todo conectado, igual um quebra-cabeça também. Esse PEX, esses líderes, eles vão ser desafiados a criar algo que eles nunca conseguiram colocar para fora e que eles carregam desde as suas origens, lá do passado deles, sonhos que estavam escondidos. Desejos, porque esse líder, deixa eu te falar, ele já é um grande empreendedor. Esse líder sonha em ter um negócio. Eu sei, todo líder é assim. Então, ele vai ter a chance, sabe por quê? Que é nesse lugar que ele vira o concorrente, que ele, né, que ele vai embora e que ele sai decepcionado, e ele é um influenciador. O líder, ele é um influenciador. É ele que deixa um monte de sementinha ruim lá, quando ele está lá. É ele que deixa também um monte de sementinha boa. É ele que pega na mão daquele que deu oportunidade para ele um dia e anda junto e faz aquele negócio crescer. As maiores empresas no mundo hoje, qualquer um a gente pode citar aí, foram homens e mulheres que se deram as mãos e falaram assim, vamos lá, nesse caminho agora, se ajudando com o que você carrega, eu não carrego. Mas se a gente carregar juntos cada um essa missão e for fazendo foco, fusão de poderes, e despertando talentos, e despertando isso uns nos outros, nós vamos ser uma grande potência. E foi isso que aconteceu nas grandes empresas. Estudando as empresas, eu comecei a perceber que era muito simples, era descomplicado. E eles começam a desenhar, sabe, Rosane? Eles começam a colocar para fora sonhos. É como a Tássia está contigo na tua empresa, e de repente eu chego, Rosane, agora eu sou líder, né? Estou com você. Rosane, eu tenho um projeto junto com o nosso, que é o Desperta. E o Desperta, Rosane, a gente vai colocar esse projeto em prática. E é nosso.
Ele, nossa, vamos fazer acontecer? E a gente pode implantar aqui na empresa? Então, a primeira coisa que acontece, ele cria um projeto no papel. Depois que ele cria esse projeto no papel, ele dá cores junto com o marketing, se tiver, aí ele atrai outros talentos, e ele nasce. Muito legal, tá? Muito bonito, é empolgante, a gente vê a tua empolgação no falar, porque tu já deve ter acompanhado vários processos, assim, de transformação, de como chegar a ser um líder competente, que agregue as outras pessoas e não veja apenas como um rival, mas sim pensando no bem-estar de um todo da empresa. E para encerrar, assim, o que tu acha que faltou para concluir sobre esse teu projeto? Tá. O que veio somar agora nesse ano, tá, de 2023, é o CAP. Eu sou estudante de biomedicina, já tem 1 ano e meio, foi por causa do Desperta, é uma novidade. Estou indo para o 3º período, cada dia mais apaixonada. Entrei naquele momento, foi a curiosidade da genética, de estudar o ser humano mais profundo, nas suas origens, né, no seu DNA. Eu amo a parte do DNA. E só que eu não imaginava que, na verdade, isso era um complemento. Porque dentro do Desperta, eu lidava sempre ali, alma e espírito, brigando, né? Sempre. Alma e espírito. Mas o corpo, quando eu chegava para algumas mulheres que, dentro da empresa, no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, elas diziam assim, Tássia, eu estou bem resolvida, pedi perdão para todo mundo, pedi perdão para mim, me perdoei, estou em paz, sou plena, sério, sou realizada no meu casamento, sou realizada com meus filhos, eu gosto do meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu tenho um devocional com Deus, né, independente aqui de crenças religiosas, mas tenho meu devocional com Deus, mas existe algo no meu coração, eu não sei, não tem explicação. Às vezes, eu tenho tanto sono, eu tenho tanto cansaço, sabe? Aí ela começa a falar, às vezes me falta criatividade, a minha cabeça buga, eu me sinto burra às vezes, e eu sei que eu não sou. Aí você escuta essas coisas. Aí eu comecei, peraí, isso é hormônio. Aí eu comecei, peraí, isso é falta de vitaminas, minerais, peraí, isso é água, falta de água. Eu comecei a conversar, você toma água. E sabe, não era minha área. Você tem queda de cabelo? Começa a unha. Eu comecei com alguns sintomas, lá da estética do passado, de uma área que eu já tinha tido experiência, e comecei a ficar atenta. Aí veio a questão, né? Falei, agora eu entendi porque é da biomedicina. Corpo, alma e espírito, é o CAP. CAP-FOP. Então, o CAP-FOP, que é o Corpo, Alma e Espírito do Fusion of Power, ele é um trabalho agora que ele já está nascendo, que ele cuida individualmente de pessoas que ainda não têm empresa, mas ele é um talento que está adormecido e ele quer despertar no corpo, na alma e no espírito. Olha que interessante. Esse está começando, é o bebezinho, né, que está nascendo. Mas então, Tássia, muito obrigada por vir aqui apresentar esse seu projeto belíssimo, explicar, né? De repente, muitas pessoas, muitas empresas que estão te escutando vão querer fazer esse teu projeto, né? Vão querer levar para a sua empresa todo esse trabalho, assim, belíssimo que tu colocou. Muito bom, eu que te agradeço, é um privilégio estar com você, você é uma mulher iluminada, que abre portas aí para tantas outras mulheres, que continue, que prospere os teus caminhos, eu sei que vai dar tudo certo, vamos ouvir falar muito de Rosane Machado por aí. Tá bom, então, um grande abraço, Tássia. Um abraço, gente, brigadão, um abraço, fiquem com Deus.